Galerinha, achei muito importante trazer vocês agora para esse ambiente aqui onde eu dou as aulas, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa crise de asma. Eu quero falar muito melhor para vocês, principalmente da crise de asma grave. Como eu já falei aí um pouco na aula, a crise de asma, ela é uma doença inflamatória, então ela inflama esse brônquio. Olha esse brônquio aqui do lado esquerdo, esse brônquio está normal, esse brônquio do lado direito está inflamado. E quando ele inflama, por algum motivo, ele faz uma broncoconstrição. Então, ele fecha a luz desse vaso. Então, fica bem difícil o ar entrar e sair, entrar e sair. Então, quanto mais grave a crise de asma, quanto mais intensa é a diminuição dessa passagem de ar, mais difícil é o paciente respirar e mais esforço respiratório ele tem que fazer para vencer esse obstáculo. Aqui a gente classifica a crise de asma geralmente em 3 níveis: o leve, o moderado e o grave. O levinho é bem tranquilo de tratar, você manda para casa. Agora, o moderado e grave, você já tem que ter um cuidado bem maior. E é isso que eu quero te ensinar nesse momento. Vem comigo. A crise de asma leve, o paciente ele tem uma falta de ar enquanto caminha, ele consegue deitar, tem dificuldade às vezes em falar sentenças ou não e pode estar agitado. Geralmente, esse paciente com leve aqui, ele tem uma falta de ar bem pequenininha. A frequência respiratória dele é aumentada e ele não usa o uso de musculatura acessória. Ele não usa geralmente o uso de musculatura acessória ou usa bem pouquinho essa musculatura acessória. Você ouve alguns sibilos no pulmão dele, não são muitos, e a saturação está acima de 95%. Então é um paciente bem tranquilo mesmo, que você, às vezes, se você não examinar ele direito, não tirar a blusa, você nem vai perceber que ele está cansado. Vamos só ver um exemplo. Olha só, gente, esse paciente aqui, ó, ele tá com um pouquinho de tiragem de fúrcula, nada demais, tá vendo? Ele tem um pouquinho de tempo expiratório prolongado, mas é um paciente que não tá com esforço muito evidente, tem uma leve tiragemzinha intercostal, esse paciente está saturando aí com certeza 98, 99, tá? Então é um paciente bem tranquilo. A crise moderada, ela já é um pouco diferente. Na moderada, esse paciente tem uma falta de ar em repouso, ele prefere ficar sentado, ele tem dificuldade em falar frases e geralmente ele está um pouco agitado, né? Porque ele está com falta de ar. Quando você escuta o pulmãozinho dele, ele já tem um pouquinho de sibilo difuso, principalmente durante a expiração. A frequência respiratória está bem aumentada com o uso de musculatura acessória, que você já vai ver, é bem mais evidente, e a saturação de oxigênio está entre 90 e 95. Então, esse é um paciente que requer mais cuidado, é um paciente que você tem que ficar mais agressivo no tratamento dele. Olha como esse paciente chega. Depois eu mostro para meus Você já vê alunos aqui que essa criança ó, como é já que é tem uma tiragem mais as leis. importante subcostal, intercostal, tem um esforço expiratório prolongado. Então, essa criança aqui deve estar saturando por volta de 93, 94. E o paciente grave é o que você tem que ter mais cuidado. Esse paciente aqui, ó, ele falta ar em repouso, ele senta-se recostado pela dificuldade de falar a palavra, ele está usualmente bem agitado. Em quadros muito graves, ele pode estar até sonolento e confuso pela hipoxemia. Ele tem sibilo durante a inspiração, a expiração. E em quadros muito graves, ele faz um negócio que a gente chama tórax silencioso, porque esse pulmão está tão fechado que esse ar nem está entrando direito e saindo. Quando está muito fechado e esse ar não entra direito e sai, ele nem faz o barulho do sibilo. Isso a gente chama de tórax silencioso. Se você coloca o estetoscópio no peito desse paciente e não consegue ouvir nada, geralmente ele está muito grave. A frequência respiratória vai estar muito aumentada, o uso de musculatura acessória vai estar acentuado e a saturação vai ser abaixo de 90. Olha só esse paciente como ele fica. Tá vendo? O desconforto dele, tiragem intercostal, tiragem subcostal, tiragem de fúrcula. Você vê que esse paciente está bem grave, é um paciente diferente. Se você comparar os três, você vai ver a diferença entre cada um deles. Vamos lá para o tratamento. O tratamento do leve, pessoal, que é aquele paciente que está bem tranquilo, bem tranquilinho, você vai fazer o salbutamol, que é aquele broncodilatador. Como eu te falei anteriormente, a asma é uma doença que faz uma broncoconstrição, que o brônquio fecha. Então, esse remédio vai agir no brônquio, abrindo ele de novo. Como é que você faz o salbutamol? Você faz um puffzinho a cada 2 quilinhos. Por exemplo, o paciente tem 10 quilos. Se é um puff a cada 2 quilos, nesse caso, você vai fazer 5 puffs.
Se esse paciente tivesse 8 quilos, você faria 4 puffs. A dose que eu uso, mínima é de 4 puffs e a dose máxima que eu uso é de 10 puffs. Como você faz isso aqui? Você vai mandar ele para a sala de emergência e vai mandar fazer 5 puffs 3 vezes na emergência a cada minuto. Então, você fez 5 puffs nessa criança, espera 20 minutos, faz mais 5 puffs, espera 20 minutos e faz mais 5 puffs. Provavelmente essa criança vai melhorar e você vai mandar para casa com o salbutamol. Por exemplo, nesse caso aqui, 10 quilos, 5 jatos de 4 em 4 horas por 5 dias. É assim que você vai fazer e vai pedir para a mãe mandar ele para o alergista, para o pneumo ou para o pediatra que acompanha para fazer o tratamento mesmo, né? De controle da asma. Aqui a gente está fazendo o tratamento de crise de asma. Agora, se esse paciente chega, pessoal, de moderado a grave, o que você precisa fazer? Todo paciente que comove ganha MUV. Todo paciente grave ganha MUV. O que é MUV? É só para a gente lembrar, ó, monitor, você tem que monitorizar ele para ver se esse paciente, como é que está a frequência cardíaca, como é que está a saturação dele. Você vai colocar um oxigênio nesse paciente, para que você coloca um oxigênio? Como esse paciente não está conseguindo respirar direito, se você consegue aumentar a FO2, a fração de oxigênio inspirada, dá um repouso para esse coração. Então, esse paciente diminui a frequência cardíaca e diminui a frequência respiratória. Então, só que ele já diminui bastante o esforço respiratório que ele tem. E você vai pegar uma veia. Por que uma veia? O paciente está grave, às vezes você vai precisar fazer medicação na veia, às vezes você vai precisar fazer soro para hidratar. Então, é importante que o paciente de moderado a grave ganhe MUV. Como você vai fazer aqui? Ó? Aqui a gente vai adicionar 2 novas medicações. Você vai deixar o salbutamol, que a gente fez no caso leve, e vai iniciar o corticoide e o atrovente. O corticoide, como a asma é uma doença inflamatória, o corticoide vai desinflamar o pulmão e ajudar a diminuir o broncoespasmo. E o atrovente também é um remédio que ajuda ali broncodilatar esse pulmão. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. O salbutamol, como eu falei para vocês, né? Você vai fazer 3 vezes na emergência a cada 20 minutos. O corticoide você pode fazer via oral. Eu vou fazer oral aqui para vocês verem. A prednisolona, você vai fazer, a apresentação dela é 3 mg por ml. Qual é o macete aqui? Você vai pegar o peso e dividir por 3. Você vai achar a dose. E a nebulização com atrovente, você vai fazer como? Esse atrovente que eu prescrevi aqui é de gotinha. Toda criança abaixo de 20 quilos, por exemplo, se ela tiver 10 quilos, 15 quilos ou 20 quilos, você vai fazer nebulização com 20 gotinhas. E se ela for acima de 20 quilos, você vai fazer nebulização com 40 gotinhas. Você vai fazer que nem o salbutamol, 3 vezes na emergência. Lembrando, a diferença do salbutamol e do atrovente, o salbutamol, você vai deixar esse paciente utilizando ele a cada 4 em 4 horas, a cada 2 em 2 horas, dependendo da crise. O atrovente você só vai fazer uma série de 3 e depois não usa mais. Os estudos comprovam que ele não funciona, que ele não melhora nada. Depois, né? No primeiro momento, sim, mas depois não. Então, vamos pegar o exemplo do paciente de 10 quilinhos de novo. Você vai fazer o salbutamol, né? Um jato a cada 2 quilos. Ele tem 10 quilos, você vai fazer 5 jatos a cada 20 minutos durante 3 vezes. Esse paciente já vai estar com oxigênio, já vai estar monitorizado, já vai estar com V. Aí você faz a prednisolona, peso dividido por 3, pessoal. Então, você pega 10 quilos, 10 dividido por 3, vai dar aí 3,3. Então, a gente arredonda, né? 3,5 ml uma vez. E o atrovente, como é que você faz? Você coloca num sorinho fisiológico 3 ml e mais 20 gotinhas de atrovente. 20 gotinhas por quê? Porque esse paciente tem abaixo de 20 quilos. E pede para fazer também, intercalando com salbutamol 3 vezes e reavalia esse paciente. Às vezes esse paciente vai melhorar a ponto de ir para casa. Se ele for para casa, você vai dar alta para ele com salbutamol e o corticoide por 5 dias, de 5 a 7 dias. Só que às vezes ele não vai melhorar. Às vezes, assim, ele vai melhorar um pouquinho, mas não a ponto de ir para casa. Se ele melhorar um pouquinho, mas não a ponto de ir para casa, você vai deixar ele internadinho com dieta, com corticoide, com aerolinha ali de horário. Você pode colocar de 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, 3 em 3 horas e oxigênio. Agora, esse paciente pode acontecer algo pior. Ele pode estar bem grave e pode não ter melhorado nada. Aí você vai partir para um tratamento mais agressivo. Olha esse paciente, pessoal. Esse paciente aqui, vocês veem que ele já está monitorizado, que ele já está com oxigênio, ele tem uma veinha pega e ele está muito cansado. Nesse paciente aqui, eu vou voltar para vocês verem. Nesse paciente,
Eu fiz o Aerolin, que é o salbutamol, fiz o corticóide, fiz o Atrovent, ele não melhorou nada, ele está muito cansado. Se esse paciente está muito cansado, a gente vai lançar a mão de um remédio que chama sulfato de magnésio. Se vocês estão vendo essa aula agora, vocês não vão ter mais medo de usar esse remédio. A maioria dos médicos tem medo pelo desconhecimento. Às vezes eu pergunto para o médico, por que você tem medo de usar o sulfato de magnésio? Ele fala assim para mim, rapaz, eu nem sei, mas eu tenho medo. Por quê? Porque outros médicos falaram para ele que é perigoso, que só pode usar na UTI, não tem nada a ver. Essa medicação é totalmente segura. E se você faz do jeito correto, aí que ela é mais segura. O que essa medicação pode dar? Um efeito colateral comum nela? Rubor, o paciente ficar vermelho, ter náusea, ter vômito. E se você fizer do jeito errado, com doses muito altas, esse paciente pode deprimir o respiratório, entrar em hipotensão, mas isso é só se você fizer essa medicação muito errada. Eu nunca vi isso ser feito na minha vida. Então façam com segurança. Como é que você vai fazer? O sulfato de magnésio, você vai fazer ele endovenoso, na veia. A gente tem duas ampolinhas. A gente tem a ampola de 50% de sulfato de magnésio e a ampola de 10% de sulfato de magnésio. Olha como você vai fazer. A dose é 50 mg por quilo, tá? Dose 50 mg por quilo, normal. Qual que é o macete que eu vou te dar? O macete do sulfato de magnésio 50% é peso vezes 0,1. Então, e a dose máxima aqui de 4 ml. Você não pode passar a dose de 4 ml para esse paciente na veia. Como é que você vai fazer? Por exemplo, ó, 10 quilos. Você vai pegar 10, né, que é o peso, vezes 0,1, dá 1 ml. Então, você vai colocar aqui, ó, sulfato de magnésio 50%, 1 ml, e vai diluir num sorinho glicosado de 60 ml. Então, você vai diluir um pouquinho essa medicação. E vai pedir para correr na veia desse paciente em 30 minutos. É assim que você vai fazer. Esse sulfato de magnésio vai entrar lá no pulmão e broncodilatar esse pulmão também. Geralmente o efeito aí é de 1 a 2 horas. E se você tiver aí só o sulfato de magnésio a 10%, a dose também que você vai fazer de 50 mg por quilo, e o macete que eu te dou é peso vezes 0,5. A dose máxima aqui agora é de 20 ml que você pode utilizar de sulfato de magnésio. Então, se o paciente tem 10 quilinhos, vamos fazer o cálculo? Peso 10 vezes 0,5 vai dar um total aqui de 5 ml. Então, você bota o sulfato de magnésio a 10%, 5 ml, e soro glicosado 5%, 60 ml, corre em 30 minutos. É assim que você vai salvar a vida desse doente. Então, eu não quero jamais que você saia daqui dessa aula com um paciente grave e não faça sulfato de magnésio. Você tem que fazer o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio você repete? Não. Você faz o sulfato de magnésio uma vez apenas, tá bom? Olha só, aquele mesmo paciente, eu vou voltar lá para você ver, ó, o jeito que esse paciente estava, bem grave, e o jeito que ele ficou após o sulfato de magnésio. Tá vendo tanto que ele melhorou, pessoal? Então não tem o porquê vocês não fazerem essa medicação no PS de vocês. Agora, se esse paciente ainda fica muito grave, você ainda pode lançar a mão de uma medicação. Essa medicação, sim, é mais perigosa que o sulfato de magnésio, mas mesmo assim, se esse paciente estiver nas últimas ali, morrendo, em iminente esforço respiratório ali, em parada respiratória, você pode lançar a mão no salbutamol, é aquele mesmo salbutamol de spray, só que aqui ele é endovenoso. Essa droga endovenosa ela é um pouco mais perigosa, porque ela pode dar arritmia cardíaca, muita arritmia, muita taquicardia, então você tem que ter muito cuidado com ela. Você só vai fazer aí na sua emergência realmente se o paciente estiver nas últimas aí, entrando em insuficiência respiratória. Então, como você vai fazer? Eu vou te explicar de uma maneira bem simples como fazer essa medicação. Você vai fazer ela na veia também, tá bom? Ela é uma polinha aqui, ó, com meio miligrama por ml. Você vai fazer esse bizuzinho aqui, ó. Você vai pegar o peso do paciente e multiplicar por 1,2. Peso do paciente multiplicado por 1,2. Vamos ver como é que você faz? Olha no exemplo aqui, ó. 10 quilinhos. 10 vezes 1,2 dá um total de 12 ml de salbutamol. Quando você acha o valor da dose de salbutamol que você vai fazer, você vai diluir em soro glicosado para dar esse volume total 100 ml. Ó, completar para dar o volume total de 100 ml com soro glicosado. Então, se eu achei aqui que eu preciso dar para esse paciente 12 ml de salbutamol, para completar 100 ml com soro glicosado, eu tenho que fazer 88 ml. Então, pessoal, vou te dar o exemplo agora aqui, ó. Vamos supor que esse cálculo deu 20 ml. Se você tivesse pego aqui 20 ml de salbutamol, você teria que colocar 80 ml de soro glicosado a 5%, para essa solução ficar em 100 ml. Como é que você vai fazer isso aqui para esse paciente?
Você pode começar correndo 10 ml por hora e aí a cada 15, 20 minutos você vai aumentando. Você pode aumentar isso aqui até 50 ml hora, tá? Então você pode ir aumentando essa dose devagarzinho, a cada 15, 20 minutos, você aumenta 10 ml aqui para ir sentindo como esse paciente vai ficar. Lembrando que essa medicação na veia dá muita taquicardia. Então você tem que monitorizar o paciente muito bem. E é assim que você vai salvar a vida desse paciente.